Pai. A paz do Senhor Jesus, mais o início do ciclo de oração. Estamos aqui, eu e a copeira Mirla, que vai estar iniciando com uma oração para a edificação de sua vida. Amém? Amém. Convido todas as irmãs que estão em casa para orarmos juntas. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, por mais essa oportunidade. Pai, nós te pedimos, Senhor Deus, que a tua graça, que a tua misericórdia, Senhor Deus, venha estar sempre, Senhor Deus, em nossas vidas. Senhor, venha abençoar, Senhor Deus, mais esse trabalho, Senhor Deus, no departamento de ciclo de oração. Venha, Senhor Deus, falar através dos hinos, Senhor Deus, e da palavra, Senhor Deus. Não aquilo que nós queremos, mas aquilo, Senhor Deus, que tu quer falar com seus filhos. Nesta noite, Senhor Deus, eu quero te apresentar cada irmã que estão em casa, Senhor Deus, que o Senhor venha visitar. Em teu nome santo, Pai, é o que eu te peço. Muito obrigada. Amém. Amém. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Enquanto enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vive está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia, Jesus. Terminamos esse hino e vamos receber uma palavra maravilhosa, né, copeira Mirla? Com uma pregadora que veio da onde? Sorocaba. O nome dela se chama Daniele Barros. E eu creio que você vai estar assistindo com todo amor e carinho, não porque seja a pregadora Daniela, mas porque a palavra veio do trono. Para quem? Para vocês. Paz do Senhor Jesus, congregação Geração Eleita. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a evangelista Daniela.
Eu quero dizer que eu estou com muita saudade de todos vocês da congregação. Quero agradecer a Deus por esse convite feito pela irmã Antônia. Também quero estender o meu agradecimento ao pastor Júnior, pastora Nara e todos vocês aí da geração eleita. Eu sei que nessa noite, nesse culto do círculo de oração, o Senhor ele tem uma palavra para nos dar. Nós estamos vivendo um tempo de muitas crises. Nós estamos vivendo um tempo onde se fala apenas em pandemia, coronavírus, e toda essa crise, ela está afetando não só a mim e a você, está afetando todo o mundo, porque há momentos na história, na Bíblia, em que nós vemos o povo perecendo. Então Deus ele sempre tem um propósito com isso. E nós vivemos crises, não é à toa, né? Eu tenho certeza que você que está me vendo aí já passou por crises, eu também já passei por muitas crises, mas quando nós temos o Senhor dos Exércitos conosco, nós vencemos todas as crises. Ainda que você diga que a sua crise é muito difícil, ainda que você diga que a sua história, que o seu problema, ele pode não ter solução, ainda que você ache que você vai morrer nessa situação, acredite, há solução para todas as coisas para quem está em Cristo Jesus. Eu quero que você abra agora aí a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 30. Livro de 1 Samuel, capítulo 30. É uma história que eu gosto muito e que quando eu pedi uma palavra de Deus foi imediato. Essa palavra veio imediatamente no meu coração, porque aqui nós vamos observar que Davi e todo o seu exército passou por uma grave crise. Parecia que era uma perda aparente, mas no final, quando o Senhor dos Exércitos ele é chamado para a nossa vida, nós vemos o quanto ele é maravilhoso. Então, você que já abriu aí sua Bíblia, vamos ler? Sucedeu, pois, que, chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e esta ferido e queimado. Tinha levado cativas mulheres que se achavam, porém ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com eles ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por seus filhos e suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor. Ainda no versículo 7, a Bíblia diz assim: Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Alimeleque, traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: Persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Então, meus amados, aqui nós vemos uma situação de absoluta crise. Então, Davi chega aonde ele mora, com suas mulheres, seus filhos e todo o seu exército, e o que ele encontra? Ele encontra uma cidade assolada, queimada, sem suas mulheres, seus filhos, suas filhas, sem seus pertences, sem nada. Mas nós aprendemos uma coisa muito importante no meio dessa crise que Davi estava passando. Ele nos ensina muitas coisas aqui. A primeira coisa que Davi fez, ele chorou, junto com seus homens. Às vezes nós pensamos que temos que ser fortes o tempo todo. Nós não temos que ser fortes o tempo todo. Nós temos que estar com Deus o tempo todo. Isso sim. E Davi estava com Deus. E Davi chora junto com seus homens. Então, primeira coisa é a gente se abrir com Deus e chorar. Chore mesmo, chore na presença de Deus, não chore murmurando, chore pedindo socorro do Senhor. Mas depois que Davi terminou de chorar, terminou de lamentar com Deus tudo o que estava acontecendo, ele tomou uma atitude que fez toda a diferença. A Bíblia diz que ele pega a sua estola sacerdotal e ele entra na presença de Deus. Então você
pega a sua estola sacerdotal e entra na presença de Deus. E fala com Deus. Deus, foi-me tirado isso. Deus, eu perdi isso. Deus, o meu coração está assim. Porque o mais importante no meio de uma crise, no meio de um problema, não é você contar o seu problema ou a sua crise para o seu vizinho, para a sua vizinha, para um parente, para um amigo, ou até mesmo, muitas vezes, para o seu pastor. A primeira pessoa que você e eu devemos procurar é o Senhor. Ele é a primeira pessoa da nossa vida, Ele é a nossa prioridade. Ele tem que ter de nós as primícias, as primeiras coisas. Os primeiros momentos do nosso dia devem ser para eles. Os nossos primeiros pensamentos, assim que acordamos e levantamos, tem que ser para Ele. Ele está em primeiro lugar nas nossas vidas. Muitas vezes nós não conseguimos superar crises, às vezes são crises pequenas, porque nós esperamos muito dos outros, mas nós não esperamos de Deus. Talvez se naquele momento Davi tivesse buscado solução nos seus homens, talvez se Davi naquele momento tivesse dito, olha, vamos correr atrás daquilo que é nosso, provavelmente, eu acredito, que ele não teria tido êxito. Provavelmente ele poderia até ter morrido nessa guerra, mas ele foi procurar primeiro o general de guerra, o topo, o máximo daquele exército, que era o Senhor. E a Bíblia diz que ele vai e ele procura Deus e ele diz, Deus, se eu for buscar aquilo que nos pertence, eu vou conseguir? E imediatamente Deus ele responde que sim, que ele pode ir, que ele vai conseguir aquilo que pertence a ele. E a Bíblia diz que Davi vai com seus homens. Pelo meio do caminho, alguns ficam. Eu não vou ler tudo aqui porque é extenso o texto, mas a Bíblia diz que no meio do caminho, alguns ficam. E o restante segue com ele. E ele chega, ele resgata mulheres, crianças, suas mulheres, suas crianças, seus filhos, suas filhas, os seus bens e ainda leva o despojo. Porque quando nós confiamos de verdade no Senhor dos Exércitos, Ele nos tira da crise e Ele ainda acrescenta a mais do que nós precisamos. Nós temos que entender que o Deus que nós estamos servindo não é um Deus limitado, não é um Deus de pouco, de mais ou menos, de meio mais, Ele é um Deus de abundância, Ele é um Deus poderoso. Irmãos, isso é uma coisa muito séria, mas Deus permite sim vivermos crises, vivermos perdas, vivermos coisas ruins, difíceis, irmãos, porque é necessário. Porque se você viver em abundância todo o tempo, você não vai crescer espiritualmente. Se eu viver em abundância espiritualmente, não vou crescer. Se eu viver em abundância sempre, eu não vou crescer. Então Deus, Ele permite sim perdas, Ele permite crises, Ele permite vírus, coronavírus, Ele permite desemprego, Ele permite coisas difíceis no nosso lar. Muitas pessoas estão vivendo crises difíceis hoje, muitas pessoas. Talvez você que me vê seja uma dessas pessoas, mas a boa notícia é que Davi, ele dá um belíssimo exemplo de que no meio da crise, ele foi um verdadeiro líder. Ele procurou o seu líder maior. Ele não foi resolver com o seu braço. E ele tinha condições de resolver com o seu braço. Mas a vitória não era certa. Se ele resolvesse, decidisse agir por conta própria. Ele foi procurar o Todo-Poderoso. Quando nós vemos a trajetória de Jesus, nós vemos em todos os momentos da vida de Jesus, ele deu exemplo para nós aqui na terra. Ninguém colocou Jesus na cruz. Ele quis ir para a cruz, porque ele tinha um propósito. Quando você tem um foco, quando você tem um propósito, você consegue. Porque Deus, ele vai na sua frente. Quando Deus vê que você tem propósito, que você não se rende à crise, que você não se deixa abater pelas tristezas, o Senhor dos Exércitos, ele vai na tua frente. Então, em toda a trajetória de Jesus, ele dá exemplos. Quando ele lava os pés dos discípulos, ele revela o quanto nós devemos ser humildes e servir as pessoas. Aí Jesus, ele se coloca naquela cruz. Jesus teve a oportunidade de não ir para a cruz. Quando ele é interrogado por Pôncio Pilatos, ele teve a oportunidade e a chance de sair daquela situação com muita facilidade. Mas por que ele não saiu? Eu faço essa pergunta para você. Sabe por que ele não saiu, irmão, irmã, amada? Porque ele tinha um foco, ele tinha um propósito. Era o plano divino da salvação.
Ele tinha um propósito a ser cumprido, ainda que ele estivesse no momento de crise. Porque na hora que ele está sendo instigado por Pôncio Pilatos, olha, fala quem é você? Você é mesmo o rei dos judeus? Fala alguma coisa, se defende. Jesus não falava nada. Jesus não falava nada. Porque ele não precisava falar com Pôncio Pilatos. Ele precisava cumprir o plano divino da salvação. Davi não precisava falar com nenhum de seus homens. Ele precisava falar com o Senhor dos Exércitos. E o plano da salvação tinha que ser cumprido. Jesus tinha um foco, Jesus tinha um alvo, mas Jesus foi colocado no meio de uma crise. Jesus foi colocado naquela cruz pelas mãos dos homens, mas pela sua própria vontade. Jesus sofreu, Jesus sentiu de verdade na pele tudo aquilo que foi a crucificação. Mas mesmo no meio daquela crise, mesmo olhando para o Senhor e dizendo, Senhor, por que tu me abandonaste? Mesmo assim, ele não desistiu. Mesmo assim, ele foi em frente, ele seguiu em frente. E a vitória aconteceu quando ao terceiro dia ele sai daquela pedra, daquela caverna, e ele sai para o mundo e diz, foi no inferno, pegou a chave do inferno, é dono da vida e da morte, de todo o poder. Então ele nos prova que nós passamos pela crise, nós passamos pelos confrontos, nós passamos pela escassez, a qual ele passou lá no deserto, tentado pelo inimigo, com fome, com frio, com sede, mas ele sobreviveu. Era necessário passar pela crise, para que ele atingisse o propósito maior que era o da nossa salvação. Então, a exemplo de Davi e o belíssimo exemplo do nosso Senhor Jesus, atravesse essa crise, creia que Deus, Ele é com você, Ele é comigo, Ele é com todos nós, para aqueles que creem nele e suporta com firmeza a crise, porque a crise não é para sempre, mas a eternidade é. A crise não é para sempre, mas a minha vida e a tua vida com Deus, essa é para sempre. A crise vai passar, mas o que vai ficar são as lições. E o que vai permanecer é a nossa salvação em Cristo Jesus. Fique firme, siga firme, prossiga para o seu alvo, que é o Senhor. Não se preocupe. Às vezes você pode estar dizendo aí, mas a irmã não conhece a minha história. Todos nós temos histórias difíceis para contar. E glória a Deus por isso, porque não tem vitória sem luta. Continue lutando, continue compreendendo que você precisa ser forte, que você precisa buscar Deus, em Deus a sua fortaleza, a sua segurança, a sua alegria. Não desanime, não se sinta desamparado, esquecido, porque Deus, Ele não esquece de ninguém. Ele não esquece dos seus e nem de você também. Então, nessa noite, você que está aí assistindo esse culto, se você puder, feche os seus olhos e nós vamos orar juntos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Senhor, nessa noite eu quero te louvar e te agradecer, meu Deus, por essa palavra abençoada que nessa noite o Senhor nos deu para mim e para aqueles que estão me ouvindo aí do outro lado. Senhor, abençoa, meu Deus, visita o lar de cada um dos teus filhos que estão assistindo esse culto, Senhor. Meu Deus, abençoa, Senhor, os pastores dessa igreja, os obreiros, as obreiras, cada membro, cada irmão, cada irmã, cada criança, cada departamento, Senhor. Envia os teus anjos, meu Deus poderoso, e guarda o teu povo. Meu Deus, envia a providência, meu Deus. Senhor, envia tudo aquilo que nós estamos precisando no meio dessa crise. Meu Deus, nos renova, nos dá força, esperança, nos dá sabedoria e estratégia para vencer as guerras. E eu declaro nessa noite, em nome de Jesus, cada um de vocês abençoados, para a glória do nome do Senhor. Eu quero agradecer mais uma vez a Deus e a cada um de vocês que tirou esses minutinhos para ouvir essa palavra. Quero agradecer demais. Quero mandar um grande abraço, cheio de carinho para cada um de vocês. Quero dizer que eu tenho muita saudade de vocês e que eu nunca vou esquecer de cada um de vocês. Tá bom? Fiquem com Deus e a paz do Senhor Jesus.